Estamos gravando. Boa noite a todos. Hoje é dia 8 de setembro de 2024, o segundo final de semana do mês, exatamente 8 horas e 16 minutos, para o nosso oitavo Clube do Livro de 2024, com Hamlet, de Shakespeare. Diferente dos outros clubes, esse mês nós somos patrocinados pelo Clube de Literatura Clássica, então deixo aí para vocês a edição do Clube linda de Hamlet, e claro, que não pode faltar, vou deixar aqui no chat o código para quem quiser, Ricardo 15, e você consegue 15% de desconto na assinatura do clube, e se você decidir por fazer a assinatura anual do clube de leitura, você ganha de graça um livro escolhido por mim para compor a coleção de vocês. Acho que o livro que eu escolhi, que eu vou deixar como uma surpresa para aqueles que decidirem se inscrever no plano anual, eu acho que conversa bastante com o meu estilo de leitura, com o que eu gosto, e claro, eu acho que é um bom livro para entrar no Clube de Literatura Clássica, que esse nosso clube aqui não deixa de ser um clube de literatura clássica de uma maneira ou de outra. Mas então, vamos discutir Hamlet, de Shakespeare. Vai ser estruturado da seguinte maneira o nosso encontro. Eu vou fazer uma introdução a respeito de Hamlet, a respeito de Shakespeare como um dramaturgo. Eu faço um resumo um pouco mais extenso do que a gente está acostumado, e daí a gente parte para as discussões a respeito do tema. Como vocês sabem, é aberto, podem me interromper, abrir microfone, mandar coisa no chat, e eu vou tentar conciliar os pontos da melhor maneira possível. A depender das minhas anotações, como eu disse, esse clube não deve passar de 1 hora, mas claro, com a contribuição de cada um, isso tende a ir bem mais adiante. Todos me escutam bem? Todos preparados? Acredito que sim. Como a gente passou a combinar a partir do último clube, talvez seja prudente, nesse também, começar o encontro com uma frase escolhida da obra. Tem mais uma pessoa querendo entrar? Deixa eu admitir. A Raíssa. Então, eu vou fazer exatamente isso esse mês também. Eu escolhi uma frase para começar, na verdade, 2 frases. Seria bastante clichê, talvez até trivial e simplista, escolher, né, o ser ou não ser, eis a questão, dado que isso vai ser claramente um ponto de discussão, como a Lara afirma com um chacoalhar da cabeça dela. Então, eu decidi escolher uma frase que também é trivial para descrever o plot, né, da obra, mas eu acho que tem que vir da própria boca do Hamlet e falar bastante sobre a obra. E a frase é o seguinte: há algo de podre no reino da Dinamarca. Pronto. Essa é a frase que eu escrevi. Outras frases mais profundas, a frase quando ele fala sobre Yorick para Horácio, enfim, e tantas outras frases mais para o final da tragédia que poderiam ser mais interessantes, mas eu achei que essa era a mais prudente para iniciar um resumo. Então, vamos falar um pouquinho de Hamlet. Não se sabe exatamente quando ele nasceu, entende-se, ou se faz uma aproximação a partir do batismo dele, no dia 26 de abril, então assume-se que ele nasceu no dia 23 de abril de 1564, e ele teria morrido no mesmo mês do seu aniversário, no mesmo dia do seu aniversário, 52 anos depois, se a minha conta não falha, em 1616. Sabe-se muito pouco de Shakespeare em si, sabe-se muito pouco, inclusive, sobre se ele existiu. Há várias teorias da conspiração que existem por aí, que não teria sido o Shakespeare, de fato, William Shakespeare, que escreveu suas peças. Há quem diga que Shakespeare era uma mulher, há quem diga que Shakespeare, ou seja, uma mulher passando por homem para conseguir entrada nesse mundo, para usar a palavra do Alisson, elitista e machista da dramaturgia, da literatura, sobretudo no século XVII, XVI, enfim, e teria se passado por uma mulher por causa disso. Há quem entenda Shakespeare como um nome que compõe uma série de pessoas, são diversos escritores que compõem a sua obra, mas eu tendo a ser menos cético e acreditar que, de fato, ele foi uma pessoa que existiu. Há evidência de que ele se casou, teve 3 filhos, mas a linhagem acabou logo depois dele, porque seus 2 filhos mais novos, que eram gêmeos, não sobreviveram, e sua filha mais velha, apesar de ter enriquecido e ter tido uma vida boa, também teve uma linhagem que acabou logo depois. Mas, claro, é de se esperar que uma linhagem começada, ou ao menos, primeiramente evidenciada em 1564, não dure até o século XXI. Tem passado por tantas dificuldades históricas. Mas a respeito um pouco mais sobre Shakespeare, ele era um plebeu, e por causa disso surgem várias dúvidas a respeito se seria mesmo ele a pessoa responsável por esses textos, porque são textos que fazem referências assim, muito amplas à alquimia, à literatura, à mitologia, a outros países, e é difícil acreditar com alguém que provavelmente não saiu da Inglaterra em toda a sua vida, tenha tido a possibilidade de escrever sobre uma multiplicidade de temas e com o domínio que ele teve, sendo quem ele foi. Então, há quem acredite que teria sido
uma pessoa participante, ou aliás, proveniente da nobreza e não um plebeu como Shakespeare. Mas vamos então a Hamlet, que é uma tragédia. Eu vou aqui com alguns textos de apoio. Eu me guiei não só por causa da capa bonita e do patrocínio, mas porque é a edição que eu não tinha lido ainda, que foi a edição do Clube de Leitura Clássica, mas para textos de apoio, além de ensaios que eu li na internet, eu li os textos de apoio dessa edição aqui, que é a edição da editora Obu, que tem uma tradução um pouco diferente da tradução do Hamlet do Clube de Literatura Clássica, e também é bem diferente da tradução que muitos de vocês devem ter em mão, que é a tradução da Penguin, enfim, que acho que é a mais barata e talvez a mais comercializada. Os textos de apoio compõem alguns nomes assim de peso, Ivan Turgenev, Jacques Lacan, Bárbara Leodora, que se não me engano foi uma das tradutoras, A.C. Bradley e S.T. Coleridge. Li também textos de Harold Bloom, que também considera Hamlet como sendo um dos textos mais importantes da literatura ocidental, e sendo Harold Bloom não só um professor muito importante de Yale, mas um dos críticos mais condecorados da história, deve ter lido ali na sua vida mais de 10, 15 mil livros. Bem-vinda, Vanessa. Considerar esse o melhor livro da história, ou um dos melhores livros da história, tem algum peso, e é um prazer que esse livro tenha sobrevivido ao teste do tempo, não só como manuscrito, mas como peça de ideia, para que a gente possa hoje, com tanta facilidade, em domínio público e em diversas plataformas, discuti-lo. Para compor minha leitura, não só a minha primeira leitura há alguns anos atrás, nessa edição da editora Obu, mas depois, né, a edição do Clube de Literatura Clássica, e trivialmente, pesquisando no YouTube na semana passada, aproveitando que a gente teve mais tempo entre o que era planejado, que de fato foi o clube, eu vi uma encenação em inglês de Shakespeare brilhante. Deixa eu ver se eu acho aqui o link para vocês. É muito bonito, acho que para mim deu luz cadê? Aqui. Deu luz à peça, você imagina ela, mas eu acho que essa encenação ficou muito bem feita, e se você tiver uma versão bilíngue, como é do de literatura clássica, você pode acompanhar o roteiro, porque é um inglês bem antigo e bem difícil de entender, mas com essa versão, fazendo a publi, talvez foi o que eu fiz, foi seguindo o roteiro, e enfim, ficou muito bonito, ficou muito legal, eu achei sensacional. Atores muito importantes ao longo da história fizeram Hamlet, historicamente, acho que a versão que eu conhecia como a mais famosa era do... Caramba, qual é o nome do Doutor Estranho? Alguém lembra o nome dele? É o Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. E a gente tem, historicamente, vários Hamlets no cinema. Temos o Mel Gibson, temos o Benedict Cumberbatch, temos o Keanu Reeves, e aquele sujeito que fez Fleabag, e também que também fez o vilão de Sherlock Holmes, esqueci o nome desse ator, também foi um Hamlet importante. E é encenado há séculos, famoso há séculos, adaptado há séculos, e mais recentemente, na infância mais recente, aqueles que viram Rei Leão, viram na infância uma adaptação de Shakespeare. O fratricídio, que envolve um pouco de incesto, que tem em relação a quem era do trono, e um filho que é um pouco louco, um pouco renegado, um pouco vítima de ostracismo, enfim, deve vingar, mas por quê? E surgem todas as questões nessa obra brilhante de Shakespeare. Se Hamlet é considerado por muitos a obra-prima de Shakespeare, e Shakespeare, por sua vez, considerado o melhor dramaturgo da história, fica levantada a questão se seria a melhor peça da história. Com essa introdução inicial, abro para quem queira fazer também a sua introdução a respeito da obra. Fui aqui um pouco mais extenso, ainda vou fazer o resumo completo da história, mais ou menos uns 10 minutos aqui pela minha conta, mas se você quiser fazer um comentário preliminar, não necessariamente sobre a trama, mas sobre como você entrou em contato, se foi na escola, quem te deu o livro, como você, sabe, realmente pensamentos iniciais. Alguém gostaria de se colocar? Senão a gente já passa direto para o resumo da obra. Não? Beleza. Eu queria levantar alguns principais temas para mantermos aqui na nossa frente para pensarmos durante a discussão, que é o adultério, fratricídio, loucura, vingança, mortalidade, pensamento versus ação e verdade versus ilusão. Essas foram as principais questões que eu levantei a respeito dessa obra, e acho que ela compõe não só temas universais que foram carregados depois de Hamlet para a literatura mais recente, mas também temas interessantíssimos. Então, vamos começar com um breve resumo sobre essa história. Em uma linha, a história é uma tragédia da dinastia dinamarquesa, iniciada com o fratricídio e incesto do tio de Hamlet,
contra o pai de Hamlet. Então, Hamlet ele é um estudante que volta para casa em decorrência da morte do seu pai, e a grande questão é que, com a morte do seu pai, o seu tio Cláudio se casa com a sua mãe, se torna rei por imposição. Daí nasce o carinho dos freudianos por Hamlet, vendo aí uma possibilidade de um complexo de Édipo, dessa vingança ser muito mais uma raiva do seu tio estar com a sua mãe do que, de fato, uma vontade do Hamlet de assumir o trono da Dinamarca. A dinastia dinamarquesa, quem deveria assumir o trono no caso da morte de Hamlet pai, seria Hamlet filho. Só que não, quem assume é o rei, o tio Cláudio, e ainda casa-se com a sua mãe. Além disso, adicionando-se ao calvário de Hamlet, é a questão de que ele era muito mais amado, muito mais carismático, e provavelmente um rei muito mais adequado para seguir essa dinastia que Cláudio, que era provavelmente corrupto, não lidava bem com a população, não era amado. Então a gente já tem nesse momento Hamlet sendo visto como um obstáculo a Cláudio, que entrando por imposição, por meio de um crime, por meio de um assassinato, fratricídio e, enfim, né, estando muito distante de uma posição de um rei ideal, se vê. E como era de se esperar, uma das grandes fontes da frustração de Hamlet também é o fato da mãe, aparentemente sem nenhum remorso, se casando com o seu tio, um ato que ele considera incestuoso, apesar de não ter nenhuma relação de sangue entre a mãe e o tio. E claro que isso ocorre só meras semanas após a morte do Hamlet pai, e isso deixa ele meio maluco. A história ela se inicia em uma cena de uma ronda noturna, onde os guardas que são conhecidos de Hamlet e Horácio, que é o melhor amigo de Hamlet, encontram uma figura estranha por alguns dias seguidos, exatamente meia-noite. Essa mensagem é passada a Horácio, né, melhor amigo de Hamlet, que primeiro duvida, mas dada a meia-noite, também tenta encontrar essa figura estranha que os guardas dizem ver, e ele enxerga a figura misteriosa. Ao passar a mensagem para Hamlet filho, ele também quer ver com seus próprios olhos o que acontece, o que se passa, né, nessa noite misteriosa, e ambos reconhecem Hamlet pai, o rei falecido, em uma forma fantasmagórica. E esse fantasma ele fala com Hamlet a sós, ele não quer falar com os demais, quer falar só com Hamlet. Aí levanta a questão, né? Será que de fato Hamlet ouviu o rei falar ou ele ficou louco de verdade? Porque a questão levantada também é se essa loucura de Hamlet que a gente vai discutir mais à frente é verdadeira ou é fabricada. Enfim, mas ele conversa a sós com o seu pai na forma fantasmagórica e é revelada a circunstância da sua morte. Pensava-se anteriormente que o Hamlet pai tinha sido picado por uma cobra e por isso morrido envenenado de forma acidental. Mas no caso ele fala que ele foi assassinado enquanto ele dormia num banco no jardim do palácio após um almoço farto, e o seu tio Cláudio derrama veneno no ouvido de Hamlet pai, falecendo. E esse pai, por ter morrido sem se confessar, por ter morrido tendo cometido vários crimes, por ter morrido após conquistar vários territórios da Noruega, é um assassino atroz, ele não vai para o céu, ele fica lá perambulando pela terra como uma alma meio penada, e ele coloca sobre o filho a responsabilidade de vingar a morte do pai. Ele não busca apenas ilustrar assim, um fantasma informativo que quer ilustrar sobre as circunstâncias da morte do filho, ele quer, de fato, pedir categoricamente por vingança. E o Hamlet, como um cara assim, sensível, estudioso, inteligente, não aceita isso como uma verdade dita, ele pouco imagina que talvez seja o diabo querendo convidar ele a fazer um ato contrário às suas crenças morais da igreja, e por outro lado, ele também pode acreditar que, ele acredita que talvez seja de fato o pai falando a verdade e ele deve vingar. Para comprar tempo, ele decide se fazer de louco, opa, mais alguém querendo entrar, ele decide se fazer de louco, planejar essa vingança e ver de fato o que ele vai fazer. A maneira como ele escolheu para justificar o início da sua ação, de uma forma bem esquisitinha, é contratar vários atores, os mais variados, para encenar a morte de um pai assassinado pelo seu irmão, para ver a reação do tio. Então ele contrata esses atores para encenar a cena de um rei, eu não sei se era um rei ou só um homem, mas enfim, uma pessoa dormindo, que é assassinada pelo seu irmão, da mesma maneira que Hamlet pai é assassinado, e Hamlet quer ver na reação do tio uma possível evidência desse assassinato, e é isso que de fato acontece. Nessa ação ele vê o Hamlet pai bastante incomodado, né, porque a princípio não era para ninguém saber disso, porque foi quase um deus ex machina, né, e que ocorreu para solucionar o mistério da morte do pai de Hamlet, que a princípio devia ser um crime perfeito, mas né, não é. E Hamlet pai, Cláudio, irmão de Hamlet pai, após a peça de teatro, vai à capela confessar, ele está ali ajoelhado, se confessando, mas não se confessando, mas falando em voz alta seus crimes, e Hamlet, filho,
voltando aos aposentos, querendo falar com a sua mãe, passa por essa cena do seu tio se confessando, muito vulnerável, de costas, ajoelhado, e Hamlet, filho, com a espada na mão, se depara com a escolha de assassinar o seu tio naquele momento. E esse é um dos turning points importantes, porque ele decide não matar o seu tio, aquela discussão entre ação e não ação, um pouco porque ele para demais para pensar, e um pouco porque há um fundo de verdade, porque ele não queria matar o seu tio no momento onde ele está confessando, porque se ele mata o tio enquanto ele se confessa, o tio vai para o céu e Hamlet quer que o seu tio vá para o inferno. Se você ler com um pouco mais de cuidado, isso quem me ilustrou foi Harold Bloom em sua entrevista a respeito de Hamlet, ele fala que o tio não está confessando, ele está tentando confessar, mas ele não consegue de fato. Ele fala isso, tentando confessar, mas essa autenticidade não vem à tona. Então ele poderia muito bem ter matado o tio naquele momento e acabado com o que viria a ser a tragédia no futuro, mas ele decide não fazer isso por uma característica inerente ao Hamlet, que é pensar, 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 falar, 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 mas fazer muito pouco, e ele deixa isso passar. Ele visita a mãe nos seus aposentos, tendo ignorado o tio Cláudio se confessando, e ele joga umas verdades na cara da mãe, questiona ela pelo fato dela ter se casado com o seu tio, não só por ter sido algo errado, ela se casar com o tio, mas por ter sido tão cedo após a morte do seu pai, e ele identifica um ruído, e ele identifica enrolado na tapeçaria, nos aposentos da mãe, alguém espionando-o. E de tanto hesitar, nessa hora de decidir agir, ele imagina que seja o próprio tio Claudius espiando Hamlet, ele enfia a espada pela tapeçaria, matando Polônio, que é pai de Laertes, e de Ofélia, que é sua paixão de infância, e Polônio, que é conselheiro do rei. Então essa é a segunda morte relevante da peça, que é a morte de Polônio. Isso vai acarretar uma série de coisas no futuro, mas, sobretudo, o gatilho que o Claudius, tio de Hamlet, precisa para mandar o Hamlet para longe, manda ele para, se não me engano, para Inglaterra por um tempo, mas eu vou pular essa cena porque eu não acho que é tão relevante esse arco da Inglaterra, vou pular um pouco mais para o final. Quando ele volta para Inglaterra, que é quando a história fica mais interessante, ele passa por uma cena onde ele está mudado já como Hamlet, depois de uma tentativa de assassinato nessa viagem na Inglaterra, os seus escudeiros morrem no lugar dele, um pouco mais nebuloso para quem não leu o texto, esse meu resumo, mas realmente não acho relevante para fins da trama. Ele volta para a Dinamarca, ele se depara com dois coveiros conversando, discutindo se uma pessoa que comete suicídio deve ser enterrada num cemitério cristão, levantando mais uma vez a discussão entre as ações do mundo físico e a moralidade impedindo o ser humano de agir. E duas cenas muito importantes, e a tragédia vai acontecer toda nesse intermeio, que é ele perguntando aos coveiros de quem era aquela cova. Enfim, ele se depara com uma caveira, que é aquela cena famosa de Hamlet segurando a caveira e se deparando com a morte. É a caveira de Yorick, que era o bobo da corte, que foi como uma figura paterna também para ele, que brincou muito com ele, e ele vê em Yorick como se fosse o Hamlet amanhã. Ele se depara com a morte. Você será quem eu sou amanhã. Uma caveira e nada mais. E essa é uma das reflexões importantes que Hamlet levanta ao longo da peça, sobre a mortalidade, a finitude da vida, e um pequeno solilóquio sobre Yorick acontece nesse momento. Depois ele volta a perguntar para os coveiros o que está acontecendo, e um cortejo começa a se aproximar do cemitério. Cortejo esse que é de Ofélia. Ofélia, irmã de Polônio, filha de Laertes, que comete suicídio por vários motivos. Dentre eles, eu deixei de falar antes, mas eu falo agora para retomar a história de Ofélia, o fato de Hamlet, enquanto louco, ter dito nunca amar Ofélia, como uma forma de manter o seu disguise, como diz, a sua fantasia, a Lara rindo de mim. E, enfim, ela muito desencantada, também sabendo da impossibilidade dela se casar com Hamlet por ela ser uma mera participante da corte, e ele, de fato, um membro da família real. Ela se mata por isso, se mata por ver seu amor enlouquecido, se mata porque o seu amor matou seu pai. Enfim, Ofélia é, de fato, uma das poucas pessoas lúcidas, pragmáticas. Bom, chega dessa porra, vamos logo acabar com isso, e se mata. Nesse cortejo, Laertes encontra Hamlet e fica enfurecido de ver Hamlet, quase uma ofensa ver Hamlet no enterro da sua irmã, porque ele considera não só responsável pela morte do pai, como também pela morte da irmã, como a gente agora discute. Esse bate-boca entre os dois acaba por incorrer em um duelo entre o Laertes e o Hamlet, só que, claro, o Claudius, tio de Hamlet, não vai deixar essa oportunidade passar e convence Laertes a usar um subterfúgio, como dito aí por alguns, que é banhar
a sua espada no mesmo veneno que matou o Hamlet pai, para, no caso dele, só conseguir dar um cortezinho no Hamlet, o matar de fato. O duelo acontece, esse duelo é uma bagunça, porque aí que costuma que é tragédia de fato, umas 5, 6 pessoas morrem em meio ao mesmo tempo, porque durante esse duelo, para certificar que Hamlet morreria, mesmo no caso de Laertes falhar no duelo, ele envenena a taça de vinho de Hamlet a priori. Só que uma série de coisas acontecem muito rapidamente nas últimas linhas da peça, que é, enquanto o duelo está acontecendo, a mãe de Hamlet fica lá muito emocionada, bebe o vinho de Hamlet, agora ela envenenada necessariamente vai morrer, eles batalhando, Laertes é apunhalado por Hamlet, que também morre, e logo antes de Laertes morrer, Laertes passa a faca em Hamlet, então Hamlet está envenenado, também vai morrer. Nisso eles se perdoam, Laertes e Hamlet, logo antes da morte. Laertes confessa a Hamlet que quem planejou tudo isso foi o tio Cláudio, que envenenou a espada, e nesse ápice de traição máxima, Hamlet não só apunhala seu tio, como obriga a ele a beber o resto do cálice envenenado. Nisso morre a rainha, o rei, o príncipe, o resto, o que restou da família dos conselheiros, consumando-se assim a tragédia, com todos os herdeiros do trono dinamarquês mortos, e só restando Horácio como a parte necessária para contar essa história, quando Hamlet impede que ele cometa suicídio, meio de forma egoísta, falando, não, você deve viver para contar o que aconteceu aqui. E a tragédia se consuma com Fortinbras, né, o filho de Fortinbras, tomando as terras do reino da Dinamarca e acabando com essa história de vez. A frase final, bastante significativa, é The rest is silence, que na tradução do português fica bastante ambígua, porque pode ser tanto o resto é silêncio, como o rest no sentido de descanso, que é o descanso é silêncio. Eu tendo a acreditar mais na segunda tradução, porque eu acho que ele, enfim, entendeu que as instituições que o circundavam, tanto religiosas como físicas, como o amor que estava à sua volta, era tudo em vão, tudo refletindo o nada à sua volta, e agora, finalmente, vai poder descansar, tendo se livrado de toda essa hipocrisia. Esse é meu pequeno resumo sobre a obra. Eu achei especialmente importante por ser um texto não tradicional, por ele ser planejado, não como lido, mas como assistido. Eu acho que cabe esse resumo de pouco mais de 15 minutos. Então, antes de abrir para os pontos de análise que eu acho relevantes, eu abro aqui para todos que quiserem fazer seus apontamentos gerais a respeito da obra, que eu vou anotando aqui, claro, para dar sequência à discussão. Então, obrigado aí por todos me ouvirem, mas agora está aberto a vocês. Alguém tem alguma opinião? Algo que gostaria de compartilhar? Algo que achou legal? Algum tema de reflexão mais importante? Não? Não se forcem a falar, não precisa se forçar a falar, só se você de fato tiver. Mas, a princípio, Roberta. Oi, gente, boa noite. Vocês me ouvem bem? Tá. Na verdade, eu estou morrendo de vergonha, porque eu não consegui terminar o livro, mas eu achei relevante falar sobre isso, porque é um tipo de leitura diferente. E uma coisa é você assistir uma peça, ver uma adaptação cinematográfica, outra coisa é ler uma peça, né? Então, e uma peça de séculos atrás. Então, tem uma linguagem, um formato que eu me envolvi e em algum momento eu estanquei. Então, eu senti muita vontade de participar justamente para tentar no processo entender o que aconteceu comigo e também, claro, escutar a contribuição de vocês. Mas uma coisa que eu só queria pontuar que assim, tem a ver com o contexto histórico, né, do livro, que eu achei interessante num dos livros de apoio, num dos textos, perdão, de apoio eu li a edição da Penguin, né, fala sobre a importância que o teatro tinha na época de falar sobre moralidade, o que eles acreditavam que eram questões importantes e relevantes sobre moralidade para serem debatidas no teatro. Claro que conduzidas por um contexto ali, né, monárquico e tudo mais, mas eu achei interessante essa questão, porque faz assim, muito sentido da gente entender
que valores ou que situações que foram pontuadas, né, nesse tipo de adaptação teatral, e que elas são atemporais, elas servem para os dias de hoje, guardadas suas devidas proporções, mas são super relevantes, né? Então, só isso que eu queria pontuar, e estou ansiosa para escutar vocês sobre o restante da obra. Roberta, muito obrigado por quebrar o gelo. Vamos lidar com os seus... Eu anotei tudo o que você falou, são coisas muito importantes, muito legais, mas eu gostaria de ouvir a Lara também. Gente, boa noite. E como a Roberta, eu queria dizer também que vai ser um prazer ouvir vocês, porque esse livro, pelo menos para mim, tipo, se for para resumir em poucas frases, era um livro que estava muito distante da minha realidade, de certa forma. Então eu li pela edição, tipo, se não me engano, da LPM Pocket, alguma coisa assim, tipo aquelas edições de bolsa, assim, sabe? Que eu comprei há muitos anos e, assim, quando eu estava começando, talvez ali com os clássicos e tal, e eu comprei esse livro, na época eu lembro que eu tinha lido Otelo, eu tinha odiado Otelo, acho que eu não entendi direito também, enfim, e era bem nova, sei lá, tinha uns 14, 15 anos, e aí eu meio que traumatizei de certa forma, acho, com Shakespeare, eu tinha aceitado que eu não gostava de Shakespeare, e o Ricardo, como sempre, fazendo a gente ler esses livros, e também, né, a galera que votou lá no grupo, e, de novo, é uma experiência que, assim, para mim é muito boa, porque uma coisa é eu ler Dostoiévski, eu ler Kafka, que são coisas que eu tô acostumada e que eu gosto, que eu sei que eu vou gostar quando eu vou ler. Outra coisa é eu ler um autor que eu não gosto, que eu não tenho contato com a obra há muitos anos, e, assim, foi ótimo. Eu acho que Shakespeare tá, assim, é um livro mais antigo, né, então acho que quanto mais diferente a cultura e mais antigo é o livro, é mais difícil, de certa forma, a gente se conectar, digamos assim, mas com Shakespeare, pelo menos comigo, não aconteceu isso. Então, ele é um livro que conversa, como a Roberta falou, com vários assuntos atuais, assim, eu acho que é aí que está o clássico, inclusive, né, um livro que ele sobrevive ao tempo, digamos assim. E, nesse sentido, das pautas, achei muito boas as que você escolheu, Ricardo, no seu mini resumo, digamos assim, que a Roberta falou também. Uma questão só, que eu achei bem interessante, aí vai de vocês, gente, porque, né, o clube é isso aí, mas que eu achei legal, assim, que é a questão política. Eu não acho que a gente tem que, tipo, ir muito fundo nisso, até para não ficar chato também, eu entendo a diferença de opinião de todo mundo, mas eu achei muito legal, especialmente, eu até vou ler um trecho, que o Ricardo leu uma frase, eu vou ler um trecho, gente, que eu achei muito interessante, que tá a Ofélia conversando com o Laércio, o irmão dela, e aí ele fala assim: pois a natureza nos faz crescer, não nos faz crescer apenas em forças e tamanho. E mais para frente ele fala: mas você deve temer, dada a grandeza dele o Hamlet príncipe, né? O fato de não ter vontade própria. É um vassalo do seu nascimento. Não pode, como as pessoas sem importância, escolher a quem deseja, pois disso depende a segurança e o bem-estar do Estado. E aí eu acho que entra muito naquela questão de liberdade, sabe? De até que ponto você é livre de fato. No caso, você tem uma monarquia, então a pessoa é muito mais um servo do Estado do que alguém que existe de fato, com liberdade. E por mais que tenha a questão dos privilégios também, então seria, se fosse para resumir em uma frase, seria essa questão política que eu acho legal também da gente discutir. E é isso, quero ouvir vocês aí ao longo dessa noite. Lara, sensacional. Eu concordo plenamente com você. Eu não chamaria tanto de uma questão política. Acho que a minha palavra que eu usaria para falar isso é uma questão institucional, e questão da cultura mesmo. Que daí isso tudo vai se mesclar, claro, vira uma questão política, porque por ser uma questão de Estado, uma questão de ser uma família real. Mas se essa fosse meramente um Hamlet familiar, não fosse um Hamlet real, e as brigas fossem, sei lá, por uma propriedade, o tio mata o pai para casar com a esposa e ficar com a casa, eu acho que seria uma questão, assim, de cultura, da cultura que existia na época. E isso volta ao ponto que a Roberta levantou sobre a função do teatro na época, falar sobre moralidade. E é muito nobre da sua parte, ambas de vocês, confessar não só a dificuldade de aceitar o texto de Shakespeare e, de fato, encará-lo, e também a postura muito válida de tentar se mover e estancar na leitura. Antes de lidar com esses pontos, vamos ouvir o Igor. Boa noite, estão me ouvindo? Prazer novamente estar aqui. Eu vou ser breve, porque eu quero escutar vocês, mas duas coisas que primeiro, eu achei o livro muito engraçado, assim, principalmente o final, né, com esse plot twist, todo mundo morrendo e as dúvidas constantes do Hamlet. Até aquelas partes que ele corteja ali a Ofélia, é uma coisa que eu não estava muito esperando, eu achei engraçado. Mas duas coisas que eu achei interessante foi
os diálogos que ele tem ali com os coveiros e algumas reflexões sobre o próprio trabalho, o ofício, né, dos coveiros, enquanto eles estavam enterrando o bobo da corte. E tem uma passagem aqui que eu achei bem reflexiva, que é a questão do coveiro estar enterrando ali o homem sem nenhum apego à profissão, algo nesse sentido. E aí ele fala, o próprio Hamlet fala, o hábito desfaz o monge, e a mão desacostumada ao trabalho é a mais sensível, pelo coveiro estar cantando enquanto ele enterra. Então, achei interessante essas reflexões, e também aquela questão, né, do Júlio César, e se a pessoa que está sendo enterrada for um advogado, toda essa reflexão, como se o Hamlet soubesse que mesmo ele sendo um nobre, o destino dele, ele estava realizando ali que seria provavelmente o mesmo. Acho que nessas três falas a gente sintetiza todas as grandes temáticas da obra. Faltava, de fato, essa relação com a morte, trazida agora pelo Igor, na caveira de Yorick. Voltando aos pontos iniciais, trazidos por todos vocês. Como a Roberta disse, é uma leitura muito diferente. É uma peça, ela é feita para ser vista e não necessariamente lida, por exemplo, mais imaginativo que você seja, aquela sobreposição dos personagens e as cenas que mudam meio repetidamente, e, de fato, só indicações para os diretores ficarem mais espertos, como, por exemplo, uma troca de cena que diz, na casa de Polônio entram Laerte e Ofélia, sabe? Esse é o tipo de coisa que é uma indicação para o diretor, então usar sua criatividade para criar um set que, por sua vez, serve de informação para o espectador, que, no caso da leitura, não teria esse apoio. Então, por isso que eu achei o resumo em voz alta importante, para que a gente possa visualizar isso aqui em conjunto e estar no mesmo pé. A gente tentou, né, trazer um teatro como uma leitura, como a gente disse, semestre que vem a gente vai tentar fazer meses temáticos, então teatro poderia ser um deles, mas se não for de grande atenção às pessoas, e pelo caso não foi, a gente pode, de fato, trocar isso, mas foi um teste legal, eu acho o Hamlet sensacional. Como a Lara disse, ela teve dificuldade de entender nas primeiras vezes que ela leu, muitos anos atrás, quando ela foi introduzida, imagino, pela escola. Eu também li Otelo na escola. Foi Otelo que você falou, né? A gente fez escola mais ou menos no mesmo momento. Então, eu também tive que ler Otelo na escola. Também não entendi. Francamente, eu vou ser honesto com vocês, eu só fui entender essa peça de Hamlet, essa peça de Shakespeare, Hamlet, uns 2, 3 dias atrás, quando eu comecei a sentar para ler os textos de apoio, e as entrevistas, os textos de apoio, os vídeos, tudo, aí eu comecei a admirar profundamente, sabe? Não foi tão instantâneo, mas esse é o peso de se ler um livro do século XVII, XVI. O contexto histórico, ele é muito importante, eu vou trazer isso como um ponto de discussão, e misturando um pouco o que a Lara disse, a Lara chamou de uma questão política, a Roberta chamou de contexto histórico, eu vou chamar de instituições/valores medievais, de como isso vai tentar guiar, ou melhor, restringir a ação de Hamlet, que muito pensativo, muito reflexivo, muito sensível, talvez, se tivesse inserido em um contexto um pouco mais laico, teria cometido suicídio e não ficado pensando no que fazer, se será a coisa certa, ser ou não ser, eis a questão. Passando agora, eu já leio o que está no chat, Mateus, ambos Mateuses, acabando as notas aqui que eu tenho das moças, a função do teatro na época de falar sobre moralidade, pensar nessa sociedade medieval, quais eram os valores da época? Era a igreja, era o sangue, era o olho por olho, era o dente por dente, era a honra do nome de uma nobreza, e não, sabe, uma visão um pouco mais contemporânea, e ainda assim ocidental, de talvez não haver valor na vingança, e vendo tantas guerras, e olhando para o passado, assim, como pessoas mais sábias do que éramos no passado, ver uma certa idiotice na vingança, sabe, não ter nenhum objetivo na vingança, e acho que era isso que o Hamlet filho estava, assim, bagunçado na sua própria cabeça, tentando entender o que fazer. A questão da Ofélia, a conversa dela com Laertes, é sensacional, não só pela questão dele ser um vassalo do seu nascimento, como o príncipe que não pode casar com como um membro da corte, meramente, mas também por ele ser um vassalo do seu nascimento, com os valores que ele herda e o que ele deve fazer, como tendo não só o nome de nobreza, como o nome do rei que faleceu de uma forma tão injusta. E o Igor, né, levantou o ponto de ter achado a peça engraçada. De fato, ela é engraçada.
por diversos motivos, e acho que ela é engraçada, sobretudo porque ela é absurda, e acho que ela ficaria mais engraçada ainda se você comparar com Otelo, aí claro que só quem lê Otelo vai conseguir entender isso, mas eu achei muito interessante quando um dos críticos que eu estava ouvindo falar, falou que se trocássemos os protagonistas de Hamlet e Otelo, ambas seriam comédias, porque Otelo, no lugar de Hamlet, não ia pensar em nada, ia só matar Cláudius e acabar a peça ali, e Hamlet, no lugar de Otelo, ia pensar que ia ter algo mais nas tramas de Iago, e a peça ia durar um pouco mais. Mas muito obrigado por levantar esses pontos. Vamos ler o que os Mateuses escreveram. A cena do solilóquio de Hamlet e a cena dos coveiros palhaços são dois momentos centrais que me chamaram muita atenção. A primeira trazendo um dilema de existência e a segunda uma concretização desse tema. De fato, isso foi levantado pelo Igor também, quando Hamlet está lá segurando a caveira de Yorick, que era uma pessoa num nível muito abaixo que ele, era um servo dele, mesmo assim uma pessoa que ele tinha carinho, ele chega à conclusão central de que... Opa, desculpa. Meu voo me ligando. Deixa eu botar no modo avião. Ele chega à questão central de que a morte é aquilo mesmo. É morrer, tornar-se corpo, e quando carne apodrecer, e depois de osso, ficar ali recebendo pó. E talvez essa seja a potência que ele enxerga na carne de todas as pessoas naquela vez, aquela vontade de morrer, sabe? Ser ou não ser, eis a questão. E ele reza por esse não ser permitido, mas diante dos valores, ou da política, ou da cultura, ou das instituições, isso é impedido. Aí o Rosal disse, eu acho que Hamlet discute um assunto bastante pertinente de forma um pouco, eu diria, até mesmo implícita, quando no livro é falado o que o pensamento nos acovarda. Isso eu vou levantar depois como uma questão. Pensar demais no solo covardes, acho que isso é uma questão importante também. Esse trecho me faz questionar, e se Hamlet não tivesse disposto a encarar seu tio? E se ele se acomodasse no determinismo, que muitos se acomodariam em seu lugar, na condição de evitar a morte propriamente dita? Então, ser ou não ser é uma discussão atemporal, pois estamos todos fadados à morte e às vezes deixamos de mostrar nossa voz. Pois simplesmente tentamos de alguma forma tememos de alguma forma o nosso fim. Às vezes a morte é tratada e personificada de formas muito extremas. Acredito que no caso de Hamlet, Mateus, essa morte é uma coisa que ele se vê atraído intensamente, tanto que quando ele é permitido morrer, no caso do duelo, eu vejo como Hamlet encarando aquilo como um suicídio, como aquilo sendo um desígnio dele, em que ele morre por suas próprias decisões, e ele encontra ali o descanso que ele tão pensava encontrar no não ser, e que ele só não fez com suas próprias mãos, como um suicídio propriamente dito, com medo do que viria depois, tanto pelas instituições que o circundavam, tanto talvez pelo silêncio que existiria no vazio, no nada, no caso das instituições estarem erradas. Levantadas essas questões, acho interessante a gente pensar, vamos voltar à questão do ser ou não ser. Porque o Hamlet, ele pensa, ele fala, mas ele de fato não faz nada. A questão levantada pelo Mateus, pelos dois Mateus, pelo Igor, será que o excesso de razão vai nos tornar covardes? Porque o Hamlet, ele é posto diante de uma verdade que depois é confirmada como sendo provavelmente absoluta, que é a constatação da morte do pai dele. Mas ele não faz nada, a princípio ele para, ele pensa, ele reflete, pensa o que ele vai fazer, um pouco se justificando, não querendo se precipitar, mas muito porque ele talvez não sabe como agir, e não sabe pôr seus atos de ação. Ele nunca foi um homem de ação. Seu pai era um homem de ação, seu pai que era o conquistador, seu pai que também carrega o seu nome, é uma pessoa absolutamente oposta a ele. Dois Hamlet compartilhando, né, o nome, completamente diferentes. E ele não tem certeza do que ele faz. Mas por que Hamlet hesita? E essa é a pergunta que eu gostaria que vocês pensassem, talvez externalizassem para a continuação da discussão. Por que ele hesita? O que é essa auto-reflexão? Será que ela seria positiva em outro contexto, mas será que nesse o faz hesitar sem fim? Acho que, voltando às instituições e aos valores daquela época, a gente tem que pensar qual é o peso dessa ação de Hamlet. Porque, por um lado, vingar o seu pai seria vingar o sangue derramado da sua herança nobre, que deve ser vingada, dados os valores da época. Se meu pai morre assassinado, eu tenho que vingar meu pai. Esse é o que eu devo fazer. Mas, no fundo, talvez ele já enxergava isso como algo inútil, algo sem nenhum fim. Porque se ele vinga seu pai, que era um assassino, ele se torna um assassino matando um assassino, que é Cláudius. Então, qual que é o fim disso? Tornar-se um assassino matando um assassino de um assassino?
Qual é o valor disso? Talvez será que não seja melhor eu me manter puro perante a igreja, perante os meus valores, perante a mim mesmo, uma posição mais subalterna, não como um rei, mas talvez como bobo da corte, tornando-me louco por completo, do que me sujar com o sangue, não só o sangue fétido do seu tio, como um assassino, mas também banhar-se nesse sangue que vai o contaminar, porque esses dois imperativos não conversam, né? Ele, como nobre, deve usar, derramar sangue como forma de justiça, mas, por outro lado, ele deve conciliar esse imperativo da nobreza com outro imperativo, que é o do evangelho, que ordena que ele perdoe o assassino do seu pai e que diz que ele vai se tornar tão impuro quanto o assassino no caso de consumar esse ato. Então, como que o Hamlet pode lidar com isso? Será que a gente deve culpar ele se ele de fato for esse ser assim perfeitamente matemático, puxado igualmente por dois lados e enfim condenado à inação? Porque ele vê essa vingança como inútil. Então, qual que é a conclusão dessa vingança? Alguém tem algo a dizer? Claro, voltando à pergunta, né, sobre a hesitação dele, por que ele hesita, qual é a função disso, o que vocês sentiram com relação a isso? Alguém tem algo a dizer? Não se forcem a falar, senão a gente já passa para a próxima questão, mas se vocês tiverem algo a dizer, acho que é uma discussão interessante a ser continuada. Novamente, Roberto e Lara. Vamos começar dessa vez com a Lara. Gente, mas que pressão começar comigo. Não, tô brincando. Eu acho que, assim, isso me lembrou você falando, assim, do porquê ele hesita. Eu concordo no sentido do contexto histórico, assim, enquanto isso é determinante. Eu sei que tem visões diferentes e tal, até na academia, né, a gente vê isso, mas do quanto o contexto histórico e a sociedade influenciam nas ações de um indivíduo, sabe? E aí, o quanto essa discussão se abre infinitamente, né? Mas eu acho que tem muita interferência, de fato. Até, assim, me lembrou de outro livro, assim, tem a questão do crime, né, mas tem bem pouco a ver, é um livro contemporâneo e tal, que eu já falei aqui no clube, inclusive, uns aí atrás, não lembro qual, que é o Precisamos Falar sobre o Kevin, sabe, que é um livro que tem questão da criminalidade também, e aí, obviamente, é um livro contemporâneo, se passa ali no começo dos anos 2000, e ali eu lembro de ver uma análise de uma psicóloga sobre esse livro, no caso não era a Roberta, mas eu adoraria, a Roberta, ver uma análise sua sobre esse livro, que ela fala do quanto é importante no caso de pessoas com, assim, com pessoas como psicopatas, esse tipo de pessoa, o quanto é importante você ter uma lei e você ter uma criação, digamos assim, até parental, que segura esse tipo de ato, sabe? Então, você tem toda uma estrutura que impede que uma pessoa que tem essa questão, que não é uma doença, né, a gente sabe, que uma pessoa que tem essa mente dessa forma, digamos assim, ela não vá além dos atos dela. O que a gente espera do Hamlet aqui é que ele vá além do que ele é capaz, porque ele, de fato, é muito novo, ele tem essa questão do carisma também, é um grande homem cordial, entendeu? O Hamlet, porque ele é amado e tudo mais, e ele é muito culto também. Então, eu queria até perguntar para vocês o quanto vocês acreditam que essa questão da cultura dele ser um homem letrado, dele ser um homem que ele recita, sabe, os livros lá, enfim, as peças, não lembro, mas ele recitar, o quanto ele ser um homem que, de fato, tem essa questão da cultura, do quanto isso interferiria, de fato, para ele agir ou não, sabe, ou se isso não necessariamente teria relação. Sensacional. Achei a fala da Lara maravilhosa, como sempre. Desculpa se vocês se sentiram pressionadas a falar, por favor, fiquem completamente à vontade. Vai ficar um podcast meu, mas não se obriguem a falar nem um pouco. Mas ela levanta, sim, pontos muito importantes que me faz suspeitar que essa fala dela não foi por pressão, mas porque ela tinha de fato algo a dizer, que é o Hamlet como um vetor do que espera-se dele. Sabe, a sociedade à sua volta, o pressionando a ser o que ele não é. E a gente pode voltar a uma discussão um pouco antiga, aqueles que estão no clube há mais tempo vão se lembrar, do Homem do Subsolo, né? Que ele discutia muito fortemente, acho que o Homem do Subsolo é um Hamlet feio e incel. E ele discutia aquela questão do homem da ação contra o homem do pensamento, e o homem do subsolo se dizia ser um homem do pensamento, para sempre um homem do pensamento, e invejando intensamente os homens da ação. E essa contradição que surgia do homem do subsolo, ela era interna, ele com ele mesmo, pensando no homem da ação e no homem do pensamento, mas Hamlet ele não precisa desses subterfúgios internos para pensar isso, porque ele tem a materialização de si, que é Hamlet pai, o homem da ação, enquanto ele, tão frágil, tão nobre, tão bonito, tão guiado ao pensamento e não tanto à ação, e vendo
a Lara não levantou dessa maneira, mas acho que é cabível levantar dessa maneira, uma certa desconfiança desse aspecto postiço e hipócrita de todas essas instituições que o circundam. E só resta voltar para si, com propensões suicidas, a questão de ser ou de não ser. E eu acho isso, assim, completamente brilhante. E você vê ali um indivíduo que, por mais que houvesse uma certa determinação do contexto histórico, segurou o máximo que ele poderia as suas ações, né? Que a Lara levantou, o indivíduo como guiado pelo seu contexto histórico, mas eu tentei pensar Hamlet como um ser perfeitamente, assim, matemático, absoluto, perfeito do pensamento, sabe? Que ele tem dois imperativos, o da nobreza e o da religião. E essas coisas, essas forças puxam ele em igual maneira para os dois lados. Uma pessoa comum agiria, acharia uma conclusão, se justificaria um lado ou outro, mas ele fica perpetuamente entre o ser e o não ser, agir e o não agir. Igor, por favor. Eu levanto também uma observação sobre a possibilidade de o Hamlet ser inseguro sobre assumir o trono, sobre assumir o amor por Ofélia e sobre, talvez, apagar o legado grande que o pai deixou. Eu concordo com você, eu só não concordo com a parte final. Eu acho que o legado do pai é o menos importante, porque com tantos solilóquios, por uma conta, eu vi lá que ele fala 5/8 de todas as falas da peça. Então, mais de 50% é o Hamlet falando. A peça é absolutamente sobre ele. Em uma certa dualidade, quando a gente lê Hamlet na capa, a gente não sabe se fala do Hamlet pai ou Hamlet filho, mas assume-se que é Hamlet filho, e talvez Hamlet pai apenas como uma projeção de si mesmo, algo que ele gostaria de ser, ou algo que ele teme, e a negação do amor de Ofélia, a negação do trono, a negação da vingança, todas essas negações o levam a essa perpétua inação de um homem que está preso entre o ser e o não ser, o agir e o não agir, pensando, falando, e não muito fazendo nada. A questão dele... o Matheus escreveu bastante coisa aqui. Desculpa, Matheus, por não ver o que você escreveu, eu vou ler agora. Mas a questão dele negar o trono, acho que não é tanto por ele não querer apagar o legado do pai, afinal, o legado do pai para ele, imagino que na cabeça dele seria quase que uma vergonha, porque o pai travou guerras que para ele não fazem muito sentido, mas acho que é mais dele não amar ninguém além dele mesmo, não ter nenhuma vontade de exteriorização, seja das suas ações ou dos seus pensamentos, e a peça, guiada por ele, não chega a nenhum lugar. E quando chega a algum lugar, é por imposição externa. Matheus comentou. Hamlet me lembra muito um livro que eu sou apaixonado, inclusive Apanhador no Campo do Centeio. Acho que esse é um exemplo de um Hamletzinho. Que foi o nosso segundo clube do livro. Foi o primeiro ou o segundo? Você lembra, Roberta? Eu acho que foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Não, não foi o primeiro. Foi o segundo. Primeiro foi o Senhor das Moscas. Foi o Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas foi o primeiro. Foi o segundo. Foi o segundo. Verdade. Foi o segundo. Apanhador do Campo do Centeio, ambos os personagens demonstram desacreditados, ambos tomam as atitudes conscientes, de que aquela ação poderá causar um estrago pessoal em suas vidas, e mesmo assim o fazem. Tem um capítulo do Apanhador do Campo do Centeio, que não me recordo bem, que ele risca a própria vida, do modo corporal. Legal. Eu acho que a diferença fundamental entre os dois, isso é claro, a minha opinião, eu não sou um estudioso de nenhum dos dois textos, mas a minha opinião fundamental é que a negação do apanhador, né, do Holden, acho que o nome dele é Holden, a negação de Holden diante das suas ações é uma birra adolescente, enquanto a negação de Hamlet das suas responsabilidades é uma intensa autorreflexão. O Harold Bloom, na sua entrevista, uma entrevista que ele fala a respeito de Hamlet, ele fala que, para ele, é o único personagem que ele leu na vida dele com, de fato, autoconsciência, tão autoconsciente que não é consciente de si. Roberta. Eu só, enquanto a Lara estava falando, eu estava me lembrando de uma palavra que ela usou, que eu acho que fala muito disso, da liberdade. A liberdade que fica muito tolhida quando se tem uma instituição, igreja, uma criação, né, uma constituição de si aprisionada a várias situações, de certa forma, né? A vida já construída para seguir aquela linha, e é aquilo ali.
Se fosse um livro, uma peça contemporânea, talvez a interpretação que a gente pudesse dar é aquele fluxo de reflexão, de pensamento, o que eu faço, tal, aquela procrastinação em tomar decisões, ou resistências, negações, aquela coisa toda. Mas nesse contexto, acho que tem essas duas medidas, mas a sensação que eu tive é mais uma questão mesmo desse contexto do momento histórico que ele vive, dos outros aprisionamentos que o cercavam, né, do que também, sim, poder estar envolvido uma dificuldade de se conectar e tomar decisões e romper, né, romper situações, experimentar situações novas. Isso é atemporal também, né, mas é claro que tem contextos que aprisionam mais do que outros, né. Roberta, sensacional. Eu vou começar pelo ponto que você levantou a respeito da liberdade. São várias liberdades. Não é um conceito assim de econômico de liberdade, ou um conceito mesmo filosófico de liberdade. Eu acho que é uma liberdade propriamente dita de coisas muito físicas. A liberdade de se matar, a liberdade de amar quem ele quer amar, a liberdade de deixar a vingança para trás, de negar a religião, de abdicar o trono, de deixar tudo para trás. Só que eu acho, isso é a minha opinião também, não vi nenhuma análise a esse respeito, que é isso que ele ama. Ele ama a idealização dessa liberdade. Porque está diante dele a possibilidade dele fazer tudo isso. Ele não precisa ouvir o fantasma do pai. Ele pode se casar com Ofélia. Ofélia o ama. E se ele não vai ser rei de qualquer jeito, por que não seguir com esse amor? Ele pode se matar, ele pode abdicar o trono, ele pode deixar tudo para trás, ele pode tudo isso. Tchau, Tayla. Um beijo. Depois você vê a continuação no YouTube se você tiver interesse. Ele pode fazer tudo isso, mas ele decide não fazer, ou ele não se coloca na responsabilidade de agir, justamente porque agir representaria uma exteriorização de que ele não é capaz. E acho que nessa medida se assemelham tantos os protagonistas que a gente leu nesse último ano, a exemplo claro do protagonista do Declínio de um Homem, do protagonista de o Memória Subsolo, e de uma forma ou de outra, talvez, o protagonista de As Brasas, nessa inação, esse desejo intenso de se vingar do seu amigo, de descobrir o que quer acontecer. Só de falar desse livro eu fico intensamente arrepiado. De falar com seu amigo, querer, enfim, acho que são paralelos importantes. E talvez para pensar nessa questão de vingança, fiz aqui um parecer de todas as vinganças que acontecem nesse livro, que não são poucas, que é Hamlet pai, Marta, Fortinbras pai. Fortinbras filho, quer matar Fortinbras filho. Claudius quer matar Hamlet, e de fato mata Hamlet. Hamlet quer matar Claudius, e mata Polônio, e depois Claudius. Laertes quer matar Hamlet, e mata Hamlet, e é morto por Hamlet. Então, é isso que é engraçado nessa peça, porque nenhum desses personagens consegue entender que o problema dessa corrupção, dessa podridão que existe no coração da Dinamarca, ela ocorre não por imposições externas, não é uma tragédia do mundo, não é um desastre natural que leva a uma trama de uma família isolada em uma ilha. É decisão própria e as múltiplas espionagens, os múltiplos casos levantados que levam eles a esse final terrível, a essa tragédia de não restar ninguém para herdar o trono da Dinamarca, e consumando a derrota final, que é todos os territórios conquistados pelo Hamlet pai, não só são devolvidos à Noruega, como a Dinamarca inteira vira agora território norueguês. Eu acho isso sensacional. Alguém tem mais algum comentário para dizer? Matheus, Vanessa, Ana Clara, o pessoal que está com a câmera desligada, fiquem 100% à vontade. Lara. Gente, eu não quero falar nada de muito específico, eu só quero te questionar, Ricardo, que eu acho que eu não entendi direito. Eu acho que, assim, tem até uma frase que eu gosto bastante do Saramago, que ele fala que nenhum homem é uma ilha, se eu não me engano. E assim, eu queria saber até que ponto, na verdade, de fato, são decisões, porque a gente acompanha ali, são decisões próprias que dão a história e dá-se esse fim que acontece e que a gente entende dos personagens, no caso é uma tragédia, todos morrem, mas enfim,
Porque você tem forças que são externas, eu acho, assim, ali, e você não consegue tirar do contexto, sabe? Então você tem questões políticas, você tem o irmão dele, né, o Cláudio, o irmão do rei, ele só faz aquilo ali por poder, tanto que em um momento ele descreve esse personagem, né, o narrador, não lembro quem necessariamente fala isso, ou se foi em algum texto de apoio que eu li, enfim, mas estou com a informação pela metade, né, mas enfim, que ele fala que era um homem, se eu não me engano, muito ambicioso e muito, assim, de ação, de fato, né, é um cara que é decidido e tudo mais, e não seria esse, de certa forma, um cara mais culto e tudo mais, ele seria essa pessoa diferenciada. E ele faz isso, de fato, e ao matar o irmão, né, enfim, e ele assume o trono, né, enfim. Então, até com a mãe do Hamlet filho também, toda essa história deles como se dá. Então, como que isso seria uma ação em si mesmo, uma ação que tem um fim em si mesmo? Ela não é uma ação que eu acho pelo menos, que tem um fim em si mesmo, porque ela é um resultado de forças externas, sabe? Então, você não tem toda essa luta por poder se você não tem uma questão política que é um contexto de guerra, entendeu? Então, eu concordo que, de fato, você tem personagens que têm decisões próprias e, assim, eles têm que ser responsabilizados por isso e tudo mais. Só que, até que ponto isso se fecha em si mesmo, sabe? Eu acho que eu não entendi. Não, muito legal, é um questionamento 100% válido, e acho que ele parte de um ponto de vista, sabe, como qualquer questão econômica, se você for utilitarista ou não, você decide atropelar 5 ou 1. E o ponto de vista que eu parto para fazer esse um ponto de vista é que, no final das contas, a ação é sempre sua. Então, estou sendo menos determinista e mais sartreano, assim, sei lá. E, no final, a ação é sua. Claro, você é guiado, você é coagido, você tem influências externas, mas, no final das contas, a ação é sua. Hamlet sempre teve ao seu alcance, por mais que as forças externas o guiassem a fazer o que ele deveria fazer, como, de fato, usando as palavras com propósito, o seu dever, a espada sempre esteve com ele. Ele sempre pôde se apunhalar. Peraí, tipo. Enquanto isso, a gente vai conversando, gente. E aí, como é que vocês estão? Se ninguém falar, eu vou chamar, hein? Bem, e você? Bem, também, voltou, ó. Desculpa, gente, é que eu falei pra minha namorada aparecer, mas eu tranquei a porta. Desculpa aí, gente. Mas voltamos ao que a gente estava falando, em posições externas, internas, determinismo contra uma ação assim, puramente guiada pelo indivíduo. Beleza, de fato, tinha muitas imposições externas ao Hamlet que obrigavam ele a agir de uma forma ou de outra, mas se essas imposições externas fossem tão fortes, a ação nunca seria um caso. Se essa imposição da nobreza fosse mais forte que a imposição do cristianismo. E o contrário também seria verdade, ele deixaria a vingança de lado, porque ele veria na vingança a sua própria impureza. Talvez o que eu vejo assim é que, no final das contas, a escolha primordial é a escolha do suicídio, sabe? A escolha do suicídio, eu acho que ele trairia a todos, o suicídio trairia a nobreza, porque ele seria o herdeiro que, né, não vingaria seu pai e não levaria a Dinamarca para um lugar mais virtuoso do que Cláudio provavelmente levaria, e trairia a sua religião, porque, né, o suicídio é algo incorreto. E essa discussão não é só uma piração da cabeça dele, porque ele passa pelo sofrimento de ouvir essa discussão externalizada pelos mais chulos dos personagens, que são os bobos ou os coveiros. Acho isso muito legal. E, como você disse, Lara, olha, derivando da fala que você falou, da sua fala, perfeito seria se Hamlet filho fosse Hamlet pai e Hamlet pai fosse Hamlet filho, porque Hamlet é o bobo perfeito para Claudius, porque ele sabe que provavelmente se Hamlet filho fosse irmão de Claudius e rei da Dinamarca e Claudius o apontasse com a espada, ele iria ceder e daí seria a história de vingança perfeita, porque Hamlet pai, no caso de ser Hamlet filho, agiria na vingança sem pensar duas vezes. Mas a história é um pouco mais complexa, porque o homem da ação é morto em um primeiro momento e diante de um outro homem da ação, que é Claudius, Hamlet se vê completamente impotente. Igor. Não, só complementando, né, talvez essa falta de ação dele seja um meio de ter liberdade em tomar a decisão de não vingar e postergar até que a vida dele seja tirada por uma pessoa externa. Desculpa, você pode repetir? Sim, só complementando, né, indagando também que tem a possibilidade também da inação de Hamlet ser uma forma dele postergar
e se rebelar, porque o que era esperado do pai era que ele resolvesse o problema, e ele foi postergando até que alguém tirasse a vida dele, que talvez fosse a sua única vontade. Eu vou levantar uma questão, e eu gostaria que os outros, se tiverem vontade, comentarem. Será que era uma vontade dele se rebelar? Eu acho que não, porque se fosse uma vontade dele se rebelar, estaria muito claro um desbalanço, um desequilíbrio entre esses dois imperativos. E claramente o imperativo da nobreza seria menos relevante do que o imperativo da religião. Porque se ele não abdica da religião e ele se rebela contra o pai, então ele nunca vai consumar esse ato. Mas no final das contas ele mata o seu tio, e ele mata isso em vida, antes de se confessar, e sem a chance de se confessar logo antes da sua morte. Então ele vai para o inferno, teoricamente, porque ele matou alguém, mentiu, enfim, cometeu uma série de crimes. Então, será que é uma rebeldia? O que vocês têm a dizer? Clara. Teve uma mensagem aqui no chat, aí depois você lê, Ricardo, só para não ficar esquecido, né? Mas enfim, eu acho que respondendo a sua pergunta, a rebelião dele não necessariamente, eu acho que talvez seja com essa situação, cabe a gente talvez pensar, mas sim a conjuntura, assim, maior em que ele está inserido, sabe? Então, até, de novo, não tem nada a ver com história, mas me lembrou um livro X, e esse livro X chama, assim, a gente lê na escola também, provavelmente vocês já ouviram falar, chama O Grito da Selva, sobre um cachorro e tal, enfim. E é um livro bem legal até para dar para criança ler, né? Porque tem umas discussões assim legal, com uma linguagem ok. E aí nesse livro eu lembro de quando eu li quando criança, eu lembro de ficar muito um pouco antes de ler Otelo e ficar traumatizada, eu lembro de ler esse livro e ficar muito pensando assim, o quanto algumas pessoas são inaptas para determinados cargos, digamos assim. Então você tem, por exemplo, no caso lá, cachorros na questão da corrida do ouro nos Estados Unidos, Canadá, enfim. E você tem pessoas abusando muito desses cachorros e muitos deles morrem, e outras pessoas externas falando, né, nos trenós que eram puxados por cachorros, algumas pessoas trazendo a ideia de você não pode fazer isso. E é aquela ignorância satisfeita consigo mesmo, sabe? Então esses donos desses cachorros falavam, eu posso fazer o que eu quiser, esses cachorros são minha propriedade, sabe? Me lembrou um pouco essa questão do Hamlet. Então, às vezes, a rebelião dele não é necessariamente com a morte que ele tem que lidar a partir dali, é responsabilidade dele, mas sim com a ideia, no geral, de você ser um sucessor de uma monarquia e não estar minimamente apto para isso. E, obviamente, ele foi criado para isso. Então, superficialmente, ele é apto. Então, ele é um cara cordial, politicamente falando, a população, né, tem toda essa questão da monarquia, de você ser amado, de você ser admirado, enfim. Ele superficialmente ele é apto, só que enquanto, pelo menos para mim, me parece que o que ele queria da vida dele era uma vida mais simples, sabe? E mais acessível, e não necessariamente vingar o pai ou assumir o trono. Não sei até que ponto ele de fato iria querer isso. Aí fica até a questão do querer e a diferença de desejar, enfim, do quanto isso seria, assim, a gente não pode afirmar nada, sabe? Eu acho que o livro deixa aberto para discussão, o que é legal, mas eu acho que talvez tenha essa questão do estar apto para um cargo e do quanto, muito provavelmente, ele não estava, e aí vem essa revolta interna de assim, no ponto de vista existencial, essa vida minha, ela vai por um caminho que eu não escolhi e eu não posso fugir disso, sabe? Eu concordo inteiramente com você, tanto que quando eu estava lendo, eu falei, meu Deus, eu acho que esse assassinato do pai dele é a remoção da responsabilidade dele enquanto príncipe, né? Porque assume-se que Cláudio ele é igualmente capaz em relação à política do que o Hamlet pai, ou em relação ao Hamlet pai, ele parece que tá bom de saúde, não vai morrer tão logo, e se o pai dele tivesse de fato só sido mordido por uma cobra e o tio Cláudio não tivesse nenhum interesse em romper a dinastia, que ele seria um bom rei, que é a questão que a Lara levanta. Ele era amado, carismático, mas na minha cabeça esse cara ia ser assassinado rapidinho. Sabe? Ele é um homem no sentido da ação que é necessário para um governo tão violento ou baseado na violência que é a monarquia conquistadora, como é essa mostrada da Dinamarca. Ou ele seria um rei frustrado e frustrante para a sua população, que é um rei que não traria vitórias, não seria o melhor gestor, porque ele pensaria, bom, entre esse meu valor interno do cristianismo e esse criminoso na minha frente, devo matar, devo poupá-lo, mas se eu poupá-lo, seria um rei fraco, se eu matá-lo, seria um rei
pecador, o que eu faço? Eu acho que ele é inapto a tudo, inapto à ação como um todo. E, claro, que o cargo de rei não é adequado para essas pessoas. Aí, como a Lara bem lembrou, temos questões no chat levantadas. Eu vou deixar para vocês responderem, porque eu estou falando um pouco demais, mas o Matheus, ele levanta. Será que é possível enxergar uma certa frieza em Hamlet ao matar Polônio e negar o amor por Ofélia? Alguém tem algo a dizer? Reflexões, pensamentos? Eu certamente penso... Boa, Lara. Eu também tô sentindo que eu tô falando demais, gente. Eu vou começar a chamar Não, alguém aqui do chat, entendeu? é isso aí. Eu vou Pode chamar alguém, depois continuar. eu vou sortear alguém, viu? Vocês fiquem ligados. Mas, enfim, eu acho que não. Eu acho que, certo, assim, de forma geral, é muito difícil chamar o Hamlet príncipe de frio. Para mim, ele é qualquer coisa menos frio, sabe? Ele é um cara, assim, ele não é de ação, de fato, mas ele tem uma coisa emocional, assim, eu acho que muito forte, sabe? E quando ele questiona, até, não sei até que ponto isso seria uma certa empatia, uma certa compaixão, um certo moralismo, talvez uma ética, enfim. Quando ele questiona a morte que ele deveria fazer, né, por ser correto, para vingar o pai dele, quando ele questiona isso, e ele fala que, assim, ele fala, por exemplo, não, eu não posso matar ele nesse momento porque ele está orando. Não, eu vou fazer um teste antes e vou colocar essa peça aqui para ver se ele se sente culpado, para ver se eu vejo alguma alteração comportamental ou emocional nesse rei, né, no Cláudio, porque eu não vou ir só pela questão do fantasma, né? Eu preciso de outras provas, eu preciso de outras motivações. Eu não acho que ele seja frio, eu acho que ele tá, de fato, é uma pessoa mais jovem ali na história, né? E ele tá sendo empurrado para situações que ele não tem habilidade para lidar, sabe? Então, nem aptidão, enfim, até por ser jovem, enfim. Mas eu acho que frio, de fato, ele não seria, sabe? Ele seria mais uma pessoa, acho que tentando se encontrar ali nesse meio, e ele, de fato, tem muita dúvida, ele se questiona muito nesse meio, e a gente fica ouvindo os solilóquios dele, de fato. Legal. Antes de ouvir a fala da Lara, eu falaria que sim, que eu acharia ele frio, mas agora eu concordo com você. Não, frio ele não é. Ele é tudo menos frio. Acho que a palavra melhor talvez seria egoísta, porque, pô, ele deixa lá a Ofélia sofrendo, ele deixa todas as questões pendentes por desígnios internos, e a vida segue, né? E nessa de procrastinação, a Ofélia se mata e todo mundo morre. E se eu tivesse resolvido assim, papum, bom, eu tava lá ajoelhado rezando, corta a cabeça dele e acabou. Me caso com Ofélia, ninguém tem pedindo, mando minha mãe pro exílio, porque ela foi adúltera, enfim, incestuosa, e eu sigo aqui sendo o rei da Noruega, da Dinamarca, aceitando que eu abandonei o imperativo religioso e aceitei o imperativo da nobreza. E o Matheus Rosal, ele complementa. Hamlet precisava de um bom motivo para morrer. Eu acho que o modelo de suicida que Hamlet representa é um modelo que anseia em causar um estrago. Ele quer se vingar. Ele, MN, não sei o que é ele, MN, mas ele faz isso moldando as ações dos outros. Ele quer levar os outros a fazer, enfim, chegar ao fim. Eu não sei se eu concordo com esse ponto de vista. O que vocês têm a dizer? Não, acho que ele era manipulador. Acho que ele tava tão perdido, tadinho. Eu tenho tanta dó dele. Acho que ele tava tão, assim, dando uns rodopios na cabeça dele que ele levou os outros na inércia, sabe? Ele é o estrategista que arremata o exército inteiro. Roberta. Você falou a palavra que eu ia trazer. Ele é um total procrastinador, né? E a gente precisa lembrar que quem procrastina, seja em qualquer esfera, ela se isenta de responsabilidade, porque ela não toma decisão, ela não tem uma ação sobre aquilo, ela não tem uma postura, e aí ela fica naquele lugar, refletindo, negando isso, aquilo outro, e ela não se responsabiliza por nada. Né? Então, isso não tem um quê de frieza, tem um quê de insegurança, tem um quê de amarras, liberdades tolhidas, tem um quê de dificuldade de decidir e entender as consequências disso, porque tudo teria uma consequência, né? Qualquer decisão que ele tomasse teria uma consequência. Então, acho que a procrastinação é a palavra-chave que guia aí o Hamlet, né? Eu queria fazer uma correção do que você falou. Quem trouxe essa palavra foi você, não fui eu. Você falou procrastinação. Não, você falou procrastinação antes de mim.
Ah, tá, mas é porque você falou ainda há pouco, aí eu peguei o gancho. Não, mas eu vou falar, eu digo isso porque quando eu estava fazendo o roteiro, porque eu faço roteiro ao longo do mês, mas eu consolido ele um pouco antes. E a palavra procrastinação estava no meu roteiro, mas eu apaguei ela, porque eu achei que era uma palavra ruim para descrevê-lo, mas é a palavra correta. Ele é um procrastinador. Acho que talvez por ser um termo, assim, contemporâneo, sabe? Que você vê, assim, em palestras, livros de coach, autoajuda, e como o cerne da ineficiência da nossa sociedade, Psicologia eu... também, por favor. Verdade, desculpa. É que todos os coaches são metidos a psicólogo, né? Mas não E são. não são. Há exemplos contemporâneos claros. Fica aí a patada. Mas é verdade, termos na psicologia, de fato, isso é um termo zero tosco, um termo completamente válido, mas como, dada a coloquialidade do uso no dia a dia, eu fiquei com vergonha de usar essa palavra. Talvez nem achei ela incorreta, fiquei mais com vergonha do que qualquer coisa. E ele se isenta de responsabilidade, ele se distancia de tudo isso, ele vive no mundo das ideias da cabeça dele, sabe? Ele é como se fosse um homem do solo virtuoso, que ele vive na alienação não por raiva, mas por idealizações, por um mundo que ele não aceita esse mundo que ele vive, ele não quer viver nesse mundo que ele vive, e isso leva ele a ser muito egoísta, e no final acabar matando todo mundo. Alguém mais escreveu algo no chat? Não. Se alguém não tiver mais nada, se alguém tiver algo a comentar agora, senão a gente passa para um ponto que eu acho que é final para a nossa discussão. Temos ainda duas coisas a discutir, todas elas a gente deu uma tateada, assim, por volta, tal. Uma delas é a caveira do Yorick, né, que eu acho que é uma cena muito importante, pelo menos pra gente comentar em voz alta, assim, informalmente. E o Soliloquio, o mais importante, viral, que não só consolida Hamlet, mas Shakespeare na história da literatura e da cultura, né? O ser ou não ser, eis a questão. Frase essa que eu nunca entendi, sempre ouvi desde que sou aqui, ser ou não ser o quê? Mas é a questão levantada não só por Hamlet, mas depois por tantos outros pensadores e mais recentemente por Albert Camus, né? Na abertura do seu mito de Sísifo. A questão verdadeiramente importante na filosofia é a questão do suicídio, é decidir se a vida vale a pena ser vivida ou não. Ser ou não ser, eis a questão. E vale a pena aqui lermos o Solilóquio. Por questão de tempo, eu vou ler o próprio Solilóquio, porque as traduções são muito diferentes, então eu vou ler na tradução da editora O Book, eu acho que é difícil que vocês tenham achado, ela é difícil de encontrar, então provavelmente vai ser diferente do que vocês leram, mas eu vou ler rápido só para abrir a discussão e a gente finaliza o clube nesse high note. É o primeiro ato, é a cena 1 do primeiro ato, em que o Hamlet tá ali na tapeçaria, desculpa, nos aposentos da mãe, e Polônio está escondido na tapeçaria. Hamlet diz: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre para a mente suportar as fundas flechas do destino austero, ou abrir fogo contra o mar de angústias e, relutante, dar-lhes fim, morrer, dormir e só. E ao dormir acreditar que damos fim a todo pesar e as 1000 feridas herdadas pelo corpo, este é o desfecho piamente desejado, morrer, dormir, talvez sonhar, eis o enrosco, pois os sonhos que virão no sonho da morte, desnudados do rodamuinho da vida, trazem perplexidade. Essa reflexão transforma a aventura em desastre, pois quem suportaria os escárnios do tempo, o ultraje do opressor, a vaidade do arrogante, o desprezo no amor, a lentidão da lei, a insolência dos políticos e o desdém que o habilidoso recebe dos inúteis, se lhe fosse possível encontrar a paz num simples punhal. Essa é a frase mais importante, acho que, do solilóquio dele, que é: a insolência dos políticos e o desdém que o habilidoso recebe dos inúteis, se lhes fosse possível encontrar a paz num simples punhal. Se fosse fácil assim, me livrar das instituições, da cultura, do contexto, da responsabilidade, do entre guerras, das espionagens, dos meus amores, das mortes, e, enfim, me apunhalar. Acho que pode parar o Soliloquio por aí. A parte final é um pouco mais obtusa e não tão importante para a nossa discussão. Se lhes fosse possível encontrar a paz num simples punhal. Para Ana Clara, respondendo ela, essa, na minha edição, é a página 76, mas para você se localizar de forma mais fácil, indo pelos atos, é no ato 3, cena 1, na terceiro momento onde entra Cláudio e Polônio se escondem atrás da tapeçaria e entra Hamlet, bem no começo dessa cena, ato 3, cena 1. Alguém pensou algo de especial vendo o Solilóquio, ou lendo o Solilóquio?
não se obriguem a falar nada, fiquem tranquilos. Mas aí vocês vão ter que suportar aqueles dolorosos segundos de silêncio. Esse, em muitas maneiras diferentes, é onde se concentra a obra. É o buraco negro central, sabe? É o cerne, é o ápice, que quer, qualquer palavra que você usar, chega no mesmo objetivo. Consolida todas as questões centrais, sabe? As dúvidas que circundam o ato do suicídio, o ato de falar foda-se e se livrar de tudo isso. Todas as amarras que impedem esse desejo, que talvez tenha até prazer superior por ser só um desejo e não um ato consumado. Porque talvez Hamlet, em seu leito de morte, possivelmente um leito de morte suicida, se arrependeria dessa morte, porque era um desejo juvenil, de uma infância fervorosa, sabe, aquela que foda-se, eu odeio meus pais, odeio a vida, odeio a escola, odeio tudo, morte, e não de fato por um desejo intenso, suicida. Para mim, esse solilóquio, ler ele enquanto você está vendo a peça, não é oportuno, mas uma releitura do solilóquio após finalizar Hamlet, acaba por botar aquele lacinho em cima que tantas obras faltam. Eu tenho meus comentários finais a respeito da obra, mas eu abro aqui, não necessariamente sobre o solilóquio, quiserem levantar outras questões, dar os seus próprios comentários finais, e deixo aberto aí para vocês. Também, claro, não se obriguem a falar. Lara. Gente, eu sei que tecnicamente todo mundo aqui leu o livro, mas eu queria chamar a atenção para um trecho que eu achei especialmente interessante, e aí até muito por conta desses trechos. Eu sei que a literatura ocidental, no geral, ela não é tão assim quanto a oriental, por exemplo, no sentido de você ter livros curtos, em que em poucas frases você resume a ideia. Você tem aqui, acho que pelo menos a prosa é assim, mais envolvida, você tem livros longos e tal, como os maiores da literatura ocidental. Só que, assim, eu gosto desses trechos porque, se você pegar para uma pessoa, assim como o próprio livro fala, uma pessoa mais sensível, que tende a imaginar mais, pensar mais, enfim, eu acho que esse tipo de trecho acho que pega, sabe? E comigo foi assim, no sentido de que eu estava lendo e eu falei, realmente isso aqui é diferenciado, tem um motivo do porquê Shakespeare é Shakespeare, né? Só um trecho, para quem quiser acompanhar no meu livro, é a página 63, mas enfim. Ele fala o Hamlet para esses dois, que assim, esse nome aqui é uma loucura, mas enfim, Rosencrantz e Guildenstern, sei lá como é que fala. Mas ele fala, excelentes amigos, como vocês estão? E eles falam, como os mais comuns filhos da terra. Aquele homem livre, né? Como a gente falou, mas enfim, como os mais comuns filhos da terra. E o outro fala, felizes por não sermos extremamente felizes, excessivamente felizes. E aí mais pra frente um deles fala, o Hamlet pergunta quais são as novidades, e aí eles falam, nenhuma, senhor, senão que o mundo está ficando honesto. Aí o Hamlet fala, então se aproxima o fim do mundo. Parece notícia não é verdade, mas essa notícia não é verdade. Deixem que eu os interrogue com mais cuidado. O que é que vocês fizeram com a fortuna para elas jogá-los nessa prisão? E aí eles perguntam, que prisão? Ele fala, a Dinamarca é uma prisão. E aí um deles responde, então o mundo também, uma enorme prisão cheia de celas, o Hamlet responde, solitárias e masmorras, a Dinamarca das piores. E eles falam, discordam, e ele fala, então para vocês não é. Não há nada de bom ou mal sem o pensamento que o faz assim. Para mim é uma prisão. Ele fala, o Hamlet. Então eu acho que, de fato, eu gostei muito da discussão, porque fez aprofundar em alguns pontos que a gente tinha pensado, trazer novos, assim. É sempre, como o Roberto falou no último, que eu lembro que você falou, é sempre muito rico, é sempre muito interessante, eu aprendo muito com vocês. No caso aqui, aconteceu de ter menos pessoas, né, eu queria ter ouvido a opinião de mais gente, que geralmente participa, inclusive, dos novos, mas fica aí o convite também, sempre, até pelo que o Ricardo fala, sempre vai ter mais um no mês que vem. Então, é isso, gente, foi uma experiência muito boa no geral, e eu agradeço por dividir esses últimos domingos com vocês. Obrigado, Lara. Eu acho os seus comentários sempre muito pertinentes, e aqui você bota um lacinho em cima da nossa discussão, que o Hamlet ele pode ser resumido em algumas máximas, apesar dele desenvolver tudo isso em um solilóquio. Cada uma dessas máximas são suas pequenas celas nessa grande prisão de máxima segurança, que é a Dinamarca, ou então tudo que a Dinamarca significa, que é a nobreza, que é o cristianismo, que é os amores não consumados, que é o suicídio impedido, e tudo isso que impede ele de ser livre como ele gostaria, mesmo que eu suspeito que se ele pudesse ser livre como ele gostaria, ele não seria por uma questão assim natural, não seria livre como
os interlocutores nessa cena que a Lara leu são livres. Livres porque eles não são nobres, livres porque eles não são ricos, livres porque eles casam com quem eles casam, eles matam como eles matam, eles morrem como eles morrem. E, no final das contas, acho que o que só Hamlet, de fato, tem esse pensamento externalizado, como fala, mas acho que nem ele percebe que, no final das contas, todo mundo vai ficar como Yorick, que é a caveira ali no fundo da cova, apodrecendo. E por que ele não percebe isso, que ele procrastina tanto? Porque se ele, de fato, tivesse tido consciência completa do que aquilo significaria, ele teria optado ou por jogar o jogo, ou seja, seguir na dinastia, aceitar seu local como sobrinho do rei, filho de um casamento incestuoso, mas tá bom, esse é o jogo, eu vou jogar, ou desistir do jogo, né, que é cometer suicídio, ou deixar o jogo mais interessante ainda, consumando a vingança desejada pelo espectro do seu pai. São várias questões levantadas, é uma pena, de fato, que menos pessoas participaram hoje, mas, como vocês viram, é extremamente aberto, assim, a gente não joga pedra em ninguém, a gente discute todos os pontos, e onde houver discordâncias, haverão discordâncias, mas feliz que tivemos aí duas mais veteranas do clube para me ajudar a carregar essa discussão, porque se depender de mim, o clube tem 40 minutos e acabou, mas é muito mais feliz quando as pessoas participam, mas cada um no seu conforto, cada um no seu tempo. Esse é o texto atípico, eu esperava mesmo que isso acontecesse. Espero que mês que vem, quando voltarmos às prosas, e agora uma prosa brasileira, contemporânea, relevante, de uma autora viva, talvez as participações sejam mais frequentes. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa antes da finalização? Ana, por favor. Eu queria agradecer a vocês, porque eu em si não consegui terminar o livro também, antes dessa reunião, e vocês abriram a minha mente para mim, tipo, conseguir entender o livro em si, porque até agora eu não estava sacando muita coisa. Então, eu só queria agradecer mesmo pela participação de vocês. Obrigado, Ana. Acho que ela, nessa fala, traz uma reflexão a respeito do clube como um todo, né? Isso foi, de fato, um experimento, uma tentativa, mas ele chegaria mais cedo ou mais tarde. A gente, eventualmente, vai testar também não ficção, né? Livros sugeridos pela Lara, que ela queria ler, e vão ficar para o ano que vem, mas certamente virão. Enfim, a gente tem que experimentar poesia, tem que experimentar HQ, e se a gente decidir mesmo que isso é um clube de prosa, vai virar um clube de prosa, e tudo bem, a gente segue. Roberta. Só para realmente complementar essa questão de que vão haver livros que vão trazer muitos elementos, as pessoas vão não só compreender, vão trazer, né, camadas ali de olhares, de reflexões, e outros vão ter mais dificuldade, né? Acho que esse é o legal do clube, porque leva a gente para esse lugar, né, de enveredar por desconfortos, vamos colocar assim, ou por leituras que talvez não sejam tão fáceis ou agradáveis, ou simples de entender, enfim. Então, mais uma vez, foi muito legal também. Eu não terminei, como eu falei, de ler o livro, né, mas, assim, diante de tudo isso, o encorajamento fica maior e a compreensão fica sempre maior, né, e acho que a Lara quer trazer para o clube o livro Precisamos Falar sobre Kevin. Eu acho que ela quer. Eu topo também. Colocar como possibilidade ano que vem. Eu acho excelente, que é um livro para debater. Eu fechei aqui minha câmera porque eu quero pegar o livro do ano que vem, mas enquanto isso, eu estou escutando. Igor, por favor. Não, só agradecer novamente. É sempre muito bom escutar pessoas mais inteligentes que eu. E deixo aqui também a sugestão da gente trazer Tchekov para o clube de leitura. Ah, interessante. Qual que você estava pensando? Olha, As Três Irmãs, eu li esse ano, gostei, mas fica aberto aí, se vocês quiserem. A votação semidemocrática vai acontecer no final desse ano, e confirmo que, no mínimo, 2 semestres de prosa, assim, romance comum vai ter, e daí a gente traz um não-ficção, alguma coisa politicamente guiada, talvez um livro feminista, um livro, enfim, que trata de questões, assim, menos obtusas como tratadas nos romances, assim, mais diretão, vamos discutir sobre essa pauta nesse contexto por esse livro, sabe? Eu acho que isso pode ser muito legal, e teatro pode manter. Eu, particularmente, não sou um grande leitor de teatro, eu devo ter lido, sei lá,
10 peças na vida, metade é Shakespeare, metade é Sófocles. Então, assim, eu não sou assim... Ah, e Dante também, mas, enfim, não são... Não, isso não, confundi, Dante no teatro, errei. Mas, enfim, não sou muito versado, mas por isso eu tento aqui ser o melhor host que eu posso, dadas as minhas limitações. E, claro, se o pessoal se interessar, ano que vem, a gente faz uma votação primeiro de gêneros, e depois, se teatro vingar, a gente faz uma discussão de algum livro que surgir. Mas muito obrigado. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Ou partimos para a conclusão? Eu gostaria de agradecer também por essa abordagem, né, que você trouxe e os demais. É uma abordagem tão incrível e que eu fico impelido, né, em compartilhar, porque vocês são incríveis realmente, com argumentos muito bons e uma abordagem linda mesmo, realmente. Então, gostaria de agradecer isso aí. Eu fico muito feliz de ouvir isso da boca de todo mundo, porque esse clube é uma coisa muito especial, sabe? Muito especial para mim, como pessoa, muito especial, acredito, para muitos de vocês. E, sabe, uma coisa assim, gratuita, não tem nada, nenhum interesse envolvido, ninguém aqui está sendo pago, ninguém aqui... Pô, tem um domingo muito mais agradável vendo Friends, vendo How I Met Your Mother, comendo McDonald's e coçando o saco, mas a gente está aqui pensando e tendo essa oportunidade, porque muitos não têm. E eu fico, assim, muito feliz de ter isso, sabe? Assim, a Gabriela está aqui do lado, ela vai ouvir, ela vai reconhecer, mas eu tive 2 semanas muito estressantes e consolidar esse esforço num clube à noite, assim, com tranquilidade, me deixa muito feliz e eu quero ver vocês nos meses que vêm. Ano que vem eu começo a trabalhar, então vamos ver como que eu vou conseguir lidar com isso, mas minha intenção é seguir enquanto tiver interesse. E se o interesse acabar, o clube vai ser uma boa memória ali nos arquivos esquecidos da internet, mas que a gente vai sempre poder revisitar com saudosa lembrança, como diria Brás Cubas. E... É isso, mais alguma coisa, gente? O Matheus agradeceu também, pediu desculpa pela presença, não ser tão consciente. Não, relaxa, desencana. Vamos passar para o meu toque final, então? Para o meu OCD final? Perfeito. Então, queridos, agora são 9 horas e 42 minutos do segundo domingo do mês de setembro, dia 8/9 de 2024. Hoje nós lemos Hamlet de Shakespeare, esse mês com patrocínio do Clube de Literatura Clássica, né, essa edição super bonita, bilíngue, no inglês original. Convido vocês, se tiverem interesse, em apoiar o perfil, claro, isso me ajuda muito, e também porque o clube é muito legal, sabe, são edições baratas e de muita boa qualidade. Fica aqui meu código para aqueles que quiserem um livro surpresa meu, também está aqui, para usar lá no site se tiver interesse, mas claro, sem nenhuma obrigação, nada, só uma oportunidade para vocês seguirem apoiando o perfil, para a gente conseguir manter isso o mais constante possível. Para o mês que vem, nós temos a nossa third to last, como que eu falei? A nossa antepenúltima leitura, a Lara fica rindo de mim, mas a nossa antepenúltima leitura, que, se eu não me engano, é Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello. Eu sou muito fã da Patrícia Mello, a Patrícia Mello é uma das poucas leitoras, escritoras, assim, reconhecidas que leu meu livro, que me deixa muito feliz, então eu fico feliz de trazer ela para o clube para compartilhar os livros dela. Eu só li Inferno dela, que é um livro excelente, mas fico feliz de trazer Mulheres Empilhadas, que acho que vai ter uma temática, dado o título, assim, um foreshadowing de uma temática relevante, que falta no clube, que é autoras mulheres, escrevendo sobre mulheres e mulheres empilhadas, né, lembra uma questão assim meio fúnebre, né, meio homicida, então acho que a gente vai levantar questões importantes. Por causa do atraso que teve esse mês, a gente atrasa também para o mês seguinte, fica o clube então para o segundo domingo do mês, não para o primeiro domingo do mês, e a gente atrasa assim subsequente para manter a mensalidade, e esse é um livro um pouco mais longo, né, tem 250 páginas, e eu quero que todos participem. Mas às 9h44 da noite, finalizo o clube, agradeço a todos vocês. Não vamos ficar pensando na pena de não termos todos aqui, mas vamos pensar no orgulho de conseguir ainda juntar 20 pessoas e restarem 12 ao final de 2 horas, ou de 1h40, num domingo à noite, para discutirmos Hamlet, onde todo mundo podia estar fazendo coisa mais interessante. Então, é isso, um grande beijo, vou parar aqui a gravação, aqueles que estão vendo a gente no YouTube, se é que alguém tiver, espero que você tenha gostado desse nosso encontro, aparece mês que vem ao vivo, e vamos dar tchau.